Ela acordou sozinha, em um país estrangeiro, sem dinheiro, sem hotel, abandonada pelo homem que jurou amá-la para sempre. 3 meses antes do casamento, Lilian estava vivendo um conto de fadas na Sicília. Mas uma fotografia mentirosa, um beijo que nunca aconteceu e a covardia de um homem transformaram seu sonho no pior pesadelo. Sentada em um banco da praça, com as malas nas mãos e o coração despedaçado, ela não sabia que aquele era apenas o começo. Porque às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. E o que Lilian estava prestes a descobrir mudaria sua vida para sempre. Esta é a história de uma mulher que foi abandonada, mas se recusou a permanecer quebrada. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Lilian nunca imaginou que sua vida pudesse ser tão bonita assim. Aos 28 anos, depois de tanto sofrimento, tanto silêncio, tanta saudade dos pais que partiriam quando ela tinha apenas 10 anos, finalmente o destino lhe sorria. Ou pelo menos era isso que ela acreditava, enquanto ajustava o vestido de noiva pela 10ª vez naquela semana, os olhos brilhando diante do espelho. "Você está radiante, minha filha", sussurrou a costureira, uma senhora de cabelos brancos que lembrava vagamente sua avó, a mesma avó que a criara com tanto amor e que infelizmente não estaria ali para vê-la caminhar até o altar. 3 meses. Faltavam apenas 3 meses para se casar com Pedro. Pedro Almeida, 32 anos, executivo da empresa do pai, dono de um sorriso sedutor e de promessas que enchiam o coração de Lilian de esperança. Ele era tudo o que ela nunca ousara sonhar. Bem-sucedido, confiante, seguro de si. E a escolhera. Dentre tantas mulheres, escolhera ela. A menina humilde que nunca saíra do seu estado, que trabalhava duro para sobreviver, que carregava nas costas o peso de uma orfandade precoce. À noite, Pedro chegou em seu simples apartamento. "Lilian", a voz de Pedro ecoou pequena sala, trazendo-a de volta à realidade. Ele entrou com aquela presença que sempre a deixava sem ar, o terno impecável, o perfume caro invadindo o ambiente. "Preciso falar com você." Ela se aproximou, o coração acelerado. Sempre ficava assim perto dele, como uma adolescente apaixonada. "Tenho uma surpresa." Pedro sorriu segurando as mãos dela. "Preciso viajar para a Sicília a trabalho, 20 dias, e quero que você venha comigo." Lilian sentiu o mundo girar. Sicília, a terra dos seus antepassados, aquela que sua avó tanto falava, onde nasceram os bisavós que lhe ensinaram as primeiras palavras em italiano. A terra dos sonhos que ela jamais imaginou conhecer. "Pedro, eu nunca saí do Brasil. Nunca nem saí do estado." Sua voz tremia entre a incredulidade e a alegria. "Por isso mesmo, meu amor, você merece conhecer o mundo, merece estar ao meu lado." Ele a puxou para um abraço e Lilian sentiu que finalmente pertencia a algum lugar, a alguém. Nos dias que se seguiram, ela mal conseguia dormir. Arrumou a mala com as poucas roupas que tinha, releu os cartões postais antigos que a avó guardava da Sicília. Praticou as frases em italiano que ainda lembrava da infância. Seria perfeito. Eles seriam perfeitos. No aeroporto, enquanto esperavam o voo, Pedro atendia ligações atrás de ligações. Sempre ocupado, sempre importante. Lilian não se importava. Olhava pela janela, imaginando as ruas de pedra, o mar azul profundo, o sol dourado daquela terra distante. "Vai ser inesquecível", Pedro murmurou, beijando sua testa antes de embarcar. E ele tinha razão. Seria inesquecível, mas não pelos motivos que Lilian imaginava. Enquanto o avião decolava, cortando as nuvens rumo ao Mediterrâneo, ela segurava a mão de Pedro e fechava os olhos, sem saber que estava voando não para um sonho, mas para o pior pesadelo da sua vida. Um pesadelo que começaria com uma fotografia, uma mentira e um abandono que a deixaria sozinha, sem chão, em um país estrangeiro. Mas também não sabia que, daquela dor, nasceria uma mulher que ela jamais conhecera, forte, decidida e finalmente dona de si mesma. O sol da Sicília
era diferente de tudo que Lilian já havia visto. Mais dourado, mais quente, mais vivo. Quando pisou no aeroporto de Catânia, ela sentiu algo estranho no peito, como se suas raízes adormecidas por tanto tempo finalmente reconhecessem o chão dos antepassados. Bem-vinda à Itália, amore mio. Pedro sorriu, passando o braço pela cintura dela enquanto seguiam para o táxi. O hotel era luxuoso, muito além do que Lilian estava acostumada. Mármore por todo lado, lustres de cristal, funcionários impecáveis que falavam um italiano rápido demais para ela acompanhar. Sentia-se pequena ali, deslocada, como uma intrusa em um mundo que não era seu. Relaxe, Lilian. Você está comigo, Pedro murmurou naquela noite antes de dormir, mas mesmo assim ela não conseguia afastar a sensação de não pertencer. Na manhã seguinte, Pedro tinha reuniões o dia inteiro. Lilian tomou café sozinha, observando os outros hóspedes, todos tão elegantes, tão à vontade. Quando Pedro finalmente apareceu no meio da tarde, trazia consigo um homem de sorriso largo e olhos gentis. Lilian, este é Matteo Russo. Ele tem uma agência de turismo, mas hoje está trabalhando como guia. Vamos conhecer a cidade. Matteo tinha 35 anos, cabelos escuros levemente bagunçados pelo vento e uma simpatia genuína que imediatamente colocou Lilian à vontade. Diferente de Pedro, que falava para impressionar, Matteo falava para compartilhar. Contava histórias da Sicília como quem conta histórias de família, com afeto e orgulho. Você fala italiano? Perguntou Matteo surpreso, quando Lilian respondeu em italiano uma de suas perguntas. Minha avó me ensinou. Meus bisavós nasceram aqui, em algum lugar da Sicília. Ela sorriu timidamente. Então você voltou para casa, Matteo disse, e havia algo na forma como olhava para ela que fez o coração de Lilian se aquecer. Não era desejo, não era sedução. Era reconhecimento, como se ele enxergasse nela algo que nem ela mesma via. Os três passaram a tarde percorrendo as ruas de Taormina, o teatro grego com vista para o mar, as vielas estreitas cheias de flores. Pedro tirava fotos para postar nas redes sociais, sempre atento ao celular. Matteo, por outro lado, parava para mostrar cada detalhe a Lilian. Uma porta antiga, uma fonte esquecida, um gato dormindo ao sol. Você realmente ama este lugar, Lilian comentou, enquanto provava um gelato em uma praça. Como não amar? É onde minha família está há gerações. É onde eu pertenço, Matteo respondeu, e Lilian sentiu uma pontada de inveja. O que era pertencer a algum lugar? Ela nunca soubera. No dia seguinte, Pedro contratou Matteo por mais 3 dias, dizendo que queria que Lilian aproveitasse ao máximo, que ela merecia conhecer tudo. Lilian ficou radiante. Sentia que Pedro realmente se importava com sua felicidade. Amanhã vou trabalhar o dia todo, Pedro anunciou na terceira noite. Mas Matteo vai levar você para conhecer melhor a região. Pode ir tranquila, ele é de confiança. Você tem certeza? Lilian perguntou surpresa. Claro. Aproveite, meu amor. Você merece. Ele a beijou, e Lilian sentiu o coração apertar de gratidão. Como podia ter tanta sorte? Um noivo que a amava, que a levara para a terra dos seus sonhos, que queria sua felicidade acima de tudo. Enquanto adormecia naquela noite, embalada pelo som distante do mar, Lilian não sabia que, no dia seguinte, enquanto ela sorria ao lado de Matteo, Pedro estaria em uma reunião conhecendo Sofia Martini, uma executiva de olhos verdes e ambição feroz. Não sabia que o homem que jurava amá-la estava prestes a trocar seus votos por uma atração superficial e devastadora. Não sabia que sua felicidade tinha data de validade e que essa data estava perigosamente próxima. Lilian acordou com o sol invadindo o quarto, pintando tudo de dourado. Pedro já havia saído para a reunião, deixando apenas um bilhete rápido na mesinha de cabeceira. Aproveite o dia. Te amo. Ela guardou o bilhete na bolsa como um tesouro e desceu para o café da manhã. Matteo a esperava na recepção, com aquele sorriso caloroso que parecia iluminar o ambiente. Bom dia, Lilian. Pronta para conhecer a verdadeira Sicília? Ele perguntou, estendendo a mão para ajudá-la a entrar no carro. Mais do que pronta. Ela respondeu sentindo uma empolgação genuína.
Pela primeira vez em muito tempo, não estava preocupada em agradar ninguém, em estar à altura de alguma expectativa. Podia simplesmente ser ela mesma. Eles seguiram pela costa, o mar Mediterrâneo brilhando sob o sol. Mateo contava histórias da sua família, dos tios que tinham um hotel-restaurante em uma cidade pequena, da prima Ana, que sempre fora como uma irmã para ele, do pai que ensinou tudo sobre hospitalidade. E você, Lilian? Me conte sobre sua família, ele perguntou com genuíno interesse. Ela hesitou, sentindo o nó familiar na garganta, mas havia algo na presença de Mateo que a fazia querer falar, querer compartilhar. Perdi meus pais quando tinha 10 anos. Um acidente de carro, começou a voz baixa. Minha avó me criou. Ela era tudo para mim. Me ensinou italiano, me contava histórias da Sicília, dizia que um dia eu conheceria a terra dos nossos antepassados. Ela faleceu há 3 anos. Sinto muito, Mateo disse, e a forma como olhou para ela não tinha pena, apenas compreensão. Mas ela tinha razão. Você voltou para casa. Pararam em uma pequena vila no alto de uma colina. As ruas eram tão estreitas que mal cabiam carros, as casas coladas umas nas outras, vasos de gerânios vermelhos em todas as janelas. Uma senhora idosa os cumprimentou em italiano, oferecendo laranjas frescas. Mateo conversou com ela, riu, e Lilian observou fascinada como ele pertencia àquele lugar, como era recebido com afeto onde quer que fosse. Experimente. Ele descascou uma laranja e ofereceu. Quando Lilian mordeu, o sabor explodiu em sua boca, doce e ácido ao mesmo tempo, tão intenso que ela fechou os olhos. É perfeita, sussurrou. Como este dia, Mateo respondeu, e quando ela abriu os olhos, ele a observava com uma expressão que ela não soube decifrar. Almoçaram em uma pequena trattoria, onde a dona conhecia Mateo desde criança. Comida simples, honesta, feita com amor. Vinho tinto que esquentava o peito. Conversas que fluíam com facilidade, risadas que ecoavam pela sala. Você é diferente do que imaginei, Mateo comentou, enquanto tomavam café. Quando vi você com Pedro, pensei que fosse só mais uma turista, sabe? Mas você tem alma, tem profundidade. Lilian sentiu o rosto corar. Não estava acostumada com elogios assim, tão sinceros, tão diretos. Eu não sou muito interessante, murmurou baixando os olhos. Não é verdade. Mateo inclinou-se para a frente. Você é como a Sicília. As pessoas olham e veem só a superfície bonita, mas quando conhecem de verdade, descobrem camadas e camadas de história, de força, de beleza, que vai muito além do óbvio. O coração de Lilian bateu mais rápido. Ninguém nunca falara com ela daquele jeito, nem mesmo Pedro. À tarde, visitaram um mirante de onde se via o mar se estendendo até o infinito. O vento bagunçava os cabelos de Lilian e ela fechou os olhos, respirando fundo, sentindo-se viva de uma forma que não sentia há anos. Obrigada, disse para Mateo, por me mostrar tudo isso, por me fazer sentir que pertenço a algum lugar. Você sempre pertenceu, Lilian. Só precisava lembrar. Ele respondeu suavemente. De repente, algo entrou no olho dela. Lilian levou a mão ao rosto, piscando rapidamente, os olhos lacrimejando. Deixe-me ver. Mateo aproximou-se, delicadamente segurando o rosto dela, inclinando-se para examinar. Estava tão perto que ela podia sentir seu perfume, mistura de mar e sol e algo indefinível. Pronto, já saiu, ele murmurou, mas não se afastou imediatamente. Foi nesse instante, nesse momento de proximidade inocente, que um dos guias turísticos da região, fotografando um grupo próximo, capturou a cena. De longe, no ângulo errado, sob a luz enganosa do entardecer, parecia um beijo. Um beijo que nunca aconteceu, mas que seria suficiente para destruir tudo. Lilian voltou para o hotel flutuando. O dia ao lado de Mateo fora mágico, cheio de descobertas e daquela sensação reconfortante de ser vista, de ser ouvida. Pela primeira vez desde que chegara a Sicília, sentia-se em casa. Pedro ainda não havia retornado da reunião. Ela tomou um banho demorado, deixando a água quente relaxar os músculos cansados da caminhada. Escolheu um vestido bonito para o jantar, passou o batom, arrumou os cabelos.
Queria contar tudo para ele, compartilhar cada momento daquele dia perfeito. Quando Pedro finalmente entrou no quarto, eram quase 9 da noite. O rosto fechado, a expressão dura. Lilian sentiu o estômago afundar. "Pedro, aconteceu algo na reunião?" perguntou, aproximando-se dele. Ele jogou o celular na cama, a tela iluminada mostrando uma foto. A foto. Lilian inclinou-se para ver melhor e sentiu o sangue gelar nas veias. Era ela e Mateo, ele segurando seu rosto, inclinado sobre ela, tão próximos que realmente parecia... "Isso é o que você faz quando não estou por perto?" A voz de Pedro era gelo cortante. "Pedro, não. Não é o que você está pensando. Entrou algo no meu olho e ele estava me ajudando, eu juro." Lilian sentiu o desespero subir pela garganta. "Te ajudando?" Ele riu, um som amargo e cruel. "Vi como vocês se olhavam ontem. Como você sorria para ele. Achei que estava sendo paranoico, mas não. Você realmente achou que podia me fazer de idiota? Você está louco. Não aconteceu nada." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lilian. "Por favor, me escute." "Escutar o quê? Mais mentiras?" Pedro pegou a mala dele e começou a jogar roupas dentro. Os movimentos bruscos, violentos. "Eu te trouxe para a Sicília. Te dei tudo. E é assim que você me paga?" "Pedro, por favor, liga para o Mateo, pergunta para ele. Ele vai confirmar que não houve nada." Ela tentou segurar o braço dele, mas ele se desvencilhou com força. "Não quero ouvir o nome desse homem. E não quero mais ver sua cara." Ele pegou o celular, discando rapidamente. "Sim, aqui é Pedro Almeida, quarto 412. Quero encerrar minha conta imediatamente. Sim, tudo, ambas as reservas." "O que você está fazendo?" O pânico tomou conta de Lilian. "O que eu deveria ter feito antes, te tirando da minha vida." Ele terminou de arrumar a mala e seguiu para a porta. "Você não pode me deixar aqui. Eu não tenho dinheiro, não tenho para onde ir." Lilian correu atrás dele, a voz falhando entre os soluços. Pedro parou na porta, virando-se com um olhar de desprezo que ela jamais esqueceria. "Deveria ter pensado nisso antes de me trair. Vá para o seu italiano, já que ele é tão especial." E bateu a porta, deixando Lilian sozinha, desmoronando no chão frio do quarto. Ela chorou até não ter mais lágrimas. Ligou para o celular de Pedro dezenas de vezes, mas ele não atendia. Mandou mensagens desesperadas, explicando, implorando, suplicando que ele acreditasse nela. Nada. A noite foi a mais longa da sua vida. Lilian não conseguiu dormir, apenas observou o teto, o mundo desmoronando ao seu redor. Como tudo mudara tão rápido. Como um dia perfeito. Transformara-se no pior pesadelo. Às 6 da manhã bateram na porta. Era a gerente do hotel com um sorriso profissional e frio. "Senhorita Lilian, o Sr. Almeida encerrou a conta. Preciso que desocupe o quarto até às 10 horas. A realidade caiu sobre ela como uma tonelada de tijolos. Estava sozinha, em um país estrangeiro, sem dinheiro, sem hotel, sem ninguém. Arrumou a mala com as mãos trêmulas, cada movimento automático, mecânico. Desceu para a recepção às 9 horas, os olhos inchados de tanto chorar, o corpo pesado de exaustão e medo. "Preciso usar o telefone", murmurou para o recepcionista. "Preciso ligar para o Brasil." Mas quando discou o número da única amiga que tinha, a ligação caiu na caixa postal. Era madrugada no Brasil. Ninguém atenderia. Pegou as malas e saiu pelas portas de vidro do hotel, o sol já quente batendo em seu rosto. As ruas estavam cheias de turistas felizes, de casais de mãos dadas, de famílias rindo. E ela, ali, perdida e abandonada, sem saber para onde, Jair sem saber o que fazer. Caminhou sem rumo pelas ruas de pedra, arrastando as malas, até encontrar uma praça pequena com um banco vazio. Sentou-se ali e finalmente permitiu que a dor a consumisse por completo. Estava completamente sozinha no mundo. Você acha que Pedro agiu errado com Lilian? Deixe sua opinião nos comentários. O banco de pedra estava quente sob o sol da manhã, mas Lilian sentia frio por dentro. Um frio que nenhum calor siciliano conseguiria aquecer. As pessoas passavam por ela, apressadas, felizes, alheias ao desespero que a consumia. Ela era invisível, uma sombra perdida em meio à luz. Quanto tempo ficou ali, ela não sabia.
talvez 1 hora, talvez 3. O tempo havia perdido o sentido. Olhava para as malas aos seus pés como se fossem pertences de uma estranha. Quem era ela agora? A noiva abandonada? A mulher enganada? A tola que acreditou em finais felizes? Lilian? A voz a fez erguer os olhos e, por um momento, pensou estar alucinando. Mateo estava ali, parado à sua frente, o rosto marcado pela preocupação. Mateo! A voz dela saiu quebrada, rouca de tanto chorar. Ele se ajoelhou ao lado do banco, os olhos percorrendo o rosto inchado dela, as malas, a postura de derrota. Madonna Santa, o que aconteceu? Fui ao hotel te buscar para nosso último passeio e me disseram que você e Pedro não estavam mais hospedados lá. O recepcionista comentou que te viu sair sozinha, chorando. Saí procurando por você por toda a cidade. Lilian tentou falar, mas as palavras não vinham. Apenas lágrimas, sempre mais lágrimas, como se tivesse um oceano preso dentro do peito. Calma, respire. Mateo sentou-se ao lado dela, pegando sua mão com delicadeza. Pode me contar. O que Pedro fez? E então, aos poucos, entrecortada por soluços, Lilian contou tudo. A foto, as acusações, o abandono, o desespero de estar sozinha em terra estrangeira sem recursos. O rosto de Mateo escureceu a cada palavra, a mandíbula travada de raiva. Que é o bastardo, murmurou em italiano. Como ele? Pôde fazer isso com você? Como? Foi culpa minha, Lilian sussurrou. Não devia ter passado tanto tempo com você. Devia ter sido mais cuidadosa. Não. Mateo segurou o rosto dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. Não foi culpa sua. Você não fez nada de errado, nada. Ele é um covarde que te abandonou baseado em uma mentira, em uma foto tirada fora de contexto. Um homem de verdade teria conversado, teria acreditado em você. Mas e agora? O desespero voltou à voz de Lilian. Não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro suficiente nem para uma noite de hotel. Meu voo de volta só é daqui a 15 dias. Mateo ficou em silêncio por um momento, pensativo. Então, decidido, levantou-se e estendeu a mão. Venha comigo. Para onde? Ela perguntou hesitante. Meus tios têm um hotel acolhedor com um restaurante anexo. Não é luxuoso como aquele que você estava, mas é limpo, honesto e eles têm um coração enorme. Você pode ficar lá. Mateo, eu não posso aceitar. O orgulho, mesmo ferido, ainda pulsava em Lilian. Venha. Ele sorriu suavemente. Lilian olhou para as próprias mãos, tremendo levemente. Tinha escolha? Podia aceitar a ajuda de um estranho, que naquele momento era a única pessoa no mundo que parecia se importar com ela, ou podia ficar ali naquele banco, afundando cada vez mais no desespero. Então me deixe trabalhar para pagar a conta. Mateo, mesmo contrariado, aceitou. Está bem. Trabalhe para pagar sua estadia. Meus tios sempre precisam de ajuda no restaurante, na limpeza, na cozinha. Você trabalha, você fica. É justo assim? Lilian concordou. Por que você está fazendo isso por mim? Perguntou, a voz pequena. Mateo agachou-se novamente, ficando na altura dos olhos dela. Porque você não merece estar sozinha. Porque minha mãe me criou para nunca virar as costas para quem precisa de ajuda. E porque... Ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. Porque em apenas 3 dias, você me mostrou que ainda existem pessoas genuínas no mundo. Pessoas que olham para as coisas com admiração, que ouvem com o coração, que são reais. E essas pessoas merecem ser cuidadas. Uma nova onda de lágrimas veio, mas dessa vez não eram apenas de dor. Havia também gratidão, alívio, um lampejo minúsculo de esperança em meio à escuridão. Obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer. Não precisa agradecer. Vamos, ele pegou uma das malas. Meus tios vão adorar você. Minha tia Rosa já está louca para ter uma ajudante que realmente entenda o que ela diz. Enquanto caminhavam pelas ruas em direção ao carro, Lilian sentiu algo mudar dentro dela. Ainda estava quebrada, ainda doía imensamente, mas pela primeira vez, desde que acordara naquela manhã terrível, não estava completamente sozinha. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para seguir em frente, pelo menos por mais um dia.
O Hotel Bela Vista ficava em uma pequena cidade costeira, longe do burburinho turístico de Taormina. Era um prédio de 3 andares com fachada amarela desbotada pelo tempo e pelo sal do mar. Mas havia algo de acolhedor naquela simplicidade. Flores vermelhas transbordavam das jardineiras nas janelas e o cheiro de molho de tomate e manjericão vinha do restaurante no térreo. Zio Giuseppe, Zia Rosa. Matel chamou ao entrar e imediatamente uma mulher baixinha e redonda apareceu da cozinha, as mãos cobertas de farinha. Matel, meu caro. Ela o abraçou, deixando marcas brancas em sua camisa, então olhou para Lilian com curiosidade. E quem é esta bela ragazza? Matel explicou a situação em italiano rápido. E Lilian viu a expressão de Rosa passar de curiosidade para indignação e finalmente para uma ternura maternal. Povera bambina. Rosa aproximou-se, limpando as mãos no avental antes de segurar o rosto de Lilian com delicadeza. Não se preocupe, querida. Aqui você está segura. Aqui é casa. Giuseppe, um homem alto e magro com bigode grisalho, apareceu da área de recepção. Após ouvir a história, ele simplesmente acenou com a cabeça. Matel tem razão. Você trabalha, você fica. Sempre precisamos de mãos boas aqui. Ele sorriu. E se trabalha tão bem quanto nosso sobrinho diz que é bonita, então será bem-vinda aqui. Também receberá uma parte do seu salário. Lilian sentiu o rosto corar, mas também sentiu algo se afrouxar no peito. Aceitação. Sem julgamentos. Sem perguntas invasivas. Apenas humanidade. Rosa a levou para um quarto pequeno no 3º andar. Simples, com uma cama de solteiro, uma cômoda antiga e uma janela que dava para o mar. Não era luxuoso, mas era limpo e tinha algo que o hotel caro não tinha. Alma. Descanse hoje, Rosa disse, acariciando o cabelo de Lilian como sua avó costumava fazer. Amanhã você começa, 6 da manhã. Vai ajudar no café da manhã e depois na limpeza dos quartos. Sim? Sim, obrigada, senhora Rosa. Lilian segurou a mão da mulher mais velha. Obrigada por acreditar em mim. Uma mulher sempre reconhece outra mulher que está dizendo a verdade. Rosa respondeu com sabedoria. E seus olhos não mentem, cara minha. Descanse agora. Quando ficou sozinha, Lilian sentou-se na cama e pela primeira vez desde que Pedro a abandonara, respirou fundo sem sentir o peito apertar de pânico. Olhou pela janela, o mar azul se estendendo até o horizonte e permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, sobreviveria àquilo. Na manhã seguinte, às 5h30, o despertador tocou. Lilian levantou-se com o corpo dolorido, mas com uma determinação que não sentia há tempos. Não era mais a noiva mimada em lua de mel. Era uma mulher que precisava trabalhar para ter um teto sobre a cabeça e faria isso com dignidade. Desceu para a cozinha e encontrou Rosa já preparando pães frescos, o cheiro reconfortante enchendo o ambiente. Bom dia, Lilian disse timidamente. Ah, você é pontual. Gosto disso. Rosa sorriu. Vem, vou te ensinar a fazer o café como os italianos gostam. Forte, escuro, encorpado. Nada dessa água suja que os americanos chamam de café. As horas seguintes passaram em um ritmo frenético. Lilian aprendeu a operar a máquina de café expresso, a arrumar as mesas do café da manhã, a cumprimentar os hóspedes em italiano. Cada tarefa era um desafio, mas também uma distração bem-vinda da dor que ainda pulsava em seu peito. Às 10 horas, começou a limpeza dos quartos com uma funcionária chamada Giulia, uma jovem de 20 anos, que falava um português básico e estava ansiosa para praticar. Você veio por amor? Giulia perguntou enquanto trocavam lençóis. Achei que sim, Lilian respondeu, a voz mais firme do que esperava. Mas estava enganada. O amor verdadeiro não abandona, Giulia disse com a certeza de quem ainda acreditava em contos de fadas. Quando for verdadeiro, você vai saber. À tarde, quando finalmente teve uma pausa, Lilian estava exausta. Cada músculo do corpo doía, as mãos estavam ásperas de tanto limpar, mas havia também uma satisfação estranha. Trabalhara. Merecera sua cama, sua comida, seu lugar naquele pequeno hotel à beira-mar. Matel apareceu no final do dia, trazendo frutas frescas para os tios. Como foi o primeiro dia?
Perguntou, encontrando Lilian sentada nos degraus da entrada, observando o pôr do sol. Cansativo. Difícil. Bom, ela respondeu honestamente. Você é forte, Lilian. Ele sentou-se ao lado dela. Mais forte do que imagina. Não me sinto forte, ela murmurou. Me sinto quebrada. As coisas quebradas podem ser consertadas, e às vezes, quando são remontadas, ficam ainda mais bonitas do que antes. Como os mosaicos sicilianos, sabe? Pedaços quebrados que juntos criam algo magnífico. Lilian olhou para ele, para aquele homem que mal conhecia, mas que se tornara sua única âncora em meio à tempestade. Obrigada, Mattel, por tudo. Não precisa agradecer. Nós cuidamos uns dos outros aqui. É a forma siciliana. Ele sorriu. Agora vá descansar. Amanhã é um novo dia, e você vai precisar de energia. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Lilian pensou nas palavras dele. Pedaços quebrados que juntos criam algo magnífico. Seria possível? Poderia ela, tão despedaçada, se tornar algo belo novamente? O tempo diria. Mas pela primeira vez, ela estava disposta a tentar. Nos dias seguintes, Lilian encontrou um ritmo no hotel Bela Vista. Começava a trabalhar cedo e aproveitava as horas de folga à tarde. Saía para conhecer melhor a região e se encantava cada dia mais com a Sicília. Mattel sempre a acompanhava quando estava livre. À noite, Lilian caía na cama com a satisfação de ter merecido cada centavo de sua estadia. A dor de Pedro ainda estava lá, uma ferida que latejava sempre que ela se permitia pensar, mas o trabalho era um bálsamo. Era propósito. Era sobrevivência. Rosa a tratava como uma filha, ensinando receitas secretas de família, conversando sobre a vida enquanto preparavam o molho para o almoço. Giuseppe, embora mais reservado, demonstrava apreço com pequenos gestos, uma xícara de café extra pela manhã, um elogio discreto pelo trabalho bem feito. Julia tornara-se uma amiga, e juntas riam durante a limpeza dos quartos, tornando o trabalho pesado mais leve. E havia Mattel. Ele aparecia quase todos os dias, sempre com alguma desculpa. Trazer mantimentos para os tios, verificar a contabilidade do hotel, ajudar com pequenos reparos. Mas Lilian sabia, assim como ele, que vinha por ela. Conversavam durante as pausas, caminhavam pela praia ao entardecer e lentamente, delicadamente, algo começava a florescer entre eles. Era na tarde de sábado, enquanto Lilian ajudava a servir no restaurante, que Hannah chegou. Ela entrou como uma tempestade, cabelos negros perfeitamente arrumados, vestido justo demais para ser casual, saltos altos repicando no chão de madeira. Era bonita, Lilian admitiu para si mesma. O tipo de beleza que chamava a atenção, que exigia ser notada. Mattel! Ana praticamente se jogou nos braços dele, que acabara de chegar para almoçar com os tios. Quanto tempo! Estava morrendo de saudades. Mattel a abraçou de volta, mas Lilian notou a tensão em seus ombros, a forma como ele rapidamente se desvencilhou. Ana, prima, que surpresa! Não sabia que viria hoje. Quis fazer uma surpresa para meus pais. Ela sorriu, mas seus olhos percorreram o restaurante até pousarem em Lilian, que segurava uma bandeja com pratos. O sorriso vacilou. Os olhos se estreitaram. E quem é esta? Esta é Lilian, Rosa respondeu calorosamente, aproximando-se. Nossa ajudante nova. E que ajudante? Trabalha como três e cozinha quase tão bem quanto eu. Quase. Giuseppe concordou com um sorriso maroto, recebendo uma cotovelada brincalhona de Rosa. Ana caminhou até Lilian, avaliando-a dos pés à cabeça, com um olhar que fez Lilian se sentir pequena, inadequada. De repente, estava muito consciente do avental manchado, dos cabelos presos de qualquer jeito, das mãos ásperas de tanto trabalhar. Prazer. Ana estendeu a mão, a voz doce como mel envenenado. Sempre bom ver novos funcionários por aqui. A ênfase na palavra funcionários não passou despercebida. Lilian apertou a mão dela, sentindo a atenção. O prazer é meu. Durante o almoço, Ana sentou-se ao lado de Mattel, monopolizando sua atenção, tocando seu braço com frequência demais, rindo alto demais de suas piadas. Lilian tentou não observar enquanto servia as mesas, mas era impossível não notar.
Impossível não ver a forma possessiva como Ana olhava para Mateo. Impossível não sentir a pontada de algo que se parecia perigosamente com ciúmes. Não liga para ela, Julia sussurrou enquanto lavavam pratos na cozinha. Ana sempre foi assim, obcecada pelo Mateo desde que eram adolescentes, mas ele nunca correspondeu. A vê apenas como prima, nada mais. Não é da minha conta, Lilian respondeu, esfregando um prato com mais força do que necessário. Claro que é, Julia sorriu. Todo mundo aqui vê como vocês se olham. Até minha nona de 90 anos notaria. E ela é praticamente cega. Lilian sentiu o rosto queimar. Era tão óbvio assim? Nos dias seguintes, Ana começou a aparecer com frequência. E onde quer que estivesse, havia um problema. Os quartos que Lilian limpava nunca estavam bons o suficiente. A comida que preparava estava sempre com algum defeito. As toalhas não estavam dobradas corretamente. Pequenas críticas, aparentemente construtivas, mas que aos poucos minavam a confiança de Lilian. Não sei se você está acostumada a trabalhar assim no Brasil, Ana disse certa manhã, examinando um quarto que Lilian acabara de limpar. Mas aqui temos padrões mais altos. Desculpe, o que está errado? Lilian perguntou tentando manter a voz calma. Tudo está adequado. Apenas adequado. Ana sorriu, mas não alcançou os olhos. Talvez com mais prática você melhore. Quando Ana saiu, Lilian sentou-se na cama recém-arrumada e sentiu as lágrimas ameaçarem. Era como estar de volta ao hotel com Pedro, sentindo-se inadequada, pequena, nunca boa o suficiente. Não deixe ela te afetar. Lilian ergueu os olhos e viu Mateo na porta, o rosto sério. Ela é sua prima, sua família. E você é... Ele hesitou entrando no quarto. Você é importante para mim, Lilian. Ana sabe disso e está com ciúmes. Sempre quis algo que não posso dar a ela. O quê? Lilian perguntou, o coração acelerando. Mateo aproximou-se, ficando tão perto que ela precisou erguer o olhar para encontrar seus olhos. Meu coração, ele disse simplesmente. Porque mesmo sem perceber, você já está ficando com ele. O mundo pareceu parar. Lilian sabia que deveria se afastar, que era cedo demais, que seu coração ainda estava em pedaços por causa de Pedro. Mas quando Mateo inclinou-se, quando seus lábios encontraram os dela em um beijo suave e devastadoramente terno, ela não resistiu. Beijou-o de volta e, pela primeira vez em semanas, não se sentiu quebrada. Sentiu-se inteira. Mas enquanto se beijavam, não viram Ana parada do lado de fora, observando pela janela entreaberta, os olhos queimando de fúria e inveja. A tempestade estava apenas começando. Faltavam apenas 2 dias para Lilian retornar ao Brasil. 2 dias que pareciam, ao mesmo tempo, tempo de mais e de menos. O voo estava marcado, a passagem confirmada, e cada vez que pensava nisso, sentia o coração apertar de uma forma que não conseguia definir completamente. Nos últimos 18 dias, sua vida havia mudado de maneiras que jamais imaginara. Não era mais a mulher frágil e perdida que chegara a Sicília. Trabalhava duro, conquistara o respeito de Rosa e Giuseppe, criara laços genuínos. E havia Mateo, sempre Mateo, com seus olhares que diziam mais do que palavras, sua presença que transformara aquele lugar estranho em algo que começava a parecer um lar. Você está mesmo voltando? Julia perguntou enquanto dobravam toalhas na lavanderia. Mas o que tem no Brasil para você? Você mesma disse que não tem família lá. Tenho minha vida, Lilian respondeu, mas a voz saiu sem convicção. Meu apartamento, meu trabalho. Você pode ter tudo isso aqui também, Julia insistiu. Os tios adoram você. O Mateo está, obviamente, apaixonado. Todos veem isso. Lilian não respondeu. Como poderia explicar que tinha medo? Medo de ficar, de apostar novamente em algo que poderia destruí-la. Pedro provara que ela não sabia escolher, que seu julgamento era falho. Como poderia confiar em seus sentimentos por Mateo? Era tarde da noite quando ela finalmente desceu para beber água. O restaurante estava vazio e escuro, apenas a luz da lua entrando pelas janelas, ou quase vazio. Mateo estava sentado em uma das mesas, uma garrafa de vinho pela metade à sua frente, olhando para o mar através da janela. Não consegue dormir,
Lilian perguntou suavemente. Ele virou-se surpreso, então sorriu com tristeza. Fico pensando que daqui a 2 dias você não vai mais estar aqui, que vou descer para o café da manhã e você não estará na cozinha rindo com a tia Rosa, que vou caminhar pela praia e você não estará ao meu lado. Lilian sentou-se ao lado dele, aceitando a taça de vinho que ele serviu. Mateo, eu sei, ele interrompeu. É, cedo demais. Você passou por algo traumático. Precisa voltar para sua vida, processar tudo o que aconteceu. Eu entendo, mas isso não faz doer menos. Também vai doer em mim, ela admitiu, a voz quebrando. Mais do que eu gostaria de admitir. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Então fique. Como posso? Lágrimas encheram seus olhos. Como posso largar tudo? Ficar em um país estrangeiro por um homem que conhecia há apenas 3 semanas? Não fique por mim. Mateo virou-se para ela, completamente. Fique por você. Porque aqui você encontrou algo que não tinha no Brasil. Você encontrou paz, propósito, uma família que te escolhe todos os dias. Fique porque você merece ser feliz, Lilian. E se um dia eu tiver a sorte de fazer parte dessa felicidade, será apenas um bônus. Antes que Lilian pudesse responder, uma voz grave ecoou pela pequena recepção do hotel. Ambos se viraram, e o sangue de Lilian congelou nas veias. Pedro estava ali. Seus olhos percorreram a cena. Lilian e Mateo, mãos entrelaçadas, a intimidade evidente entre eles. Então é verdade. Sua voz era rouca, carregada de emoção. Você realmente ficou com ele. Lilian soltou a mão de Mateo e se levantou, o corpo inteiro tremendo. O que você está fazendo aqui, Pedro? Vim te buscar. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas em súplica. Eu estava hospedado em outro hotel e estou há dias tentando te encontrar. Só hoje consegui descobrir onde você está hospedada. Lilian se enfureceu. Eu não estou aqui hospedada. Eu estou trabalhando em troca de moradia. Pedro se aproximou. Lilian, eu estava errado. Completamente errado. Descobri a verdade sobre aquela foto. Conversei com o guia turístico, ele me explicou tudo. Não foi um beijo. Você não me traiu. Agora você acredita? A voz de Lilian saiu carregada de amargura. Dias depois de me abandonar em um país estrangeiro sem dinheiro, sem ajuda, sem nada, eu sei que fui um idiota. Pedro aproximou-se mais, ignorando Mateo, completamente. Mas eu te amo, Lilian. Sempre te amei. Foi um momento de loucura, de ciúmes. Por favor, volte comigo para o Brasil. Vamos nos casar como planejamos. Eu vou compensar tudo, eu juro. Mateo levantou-se, colocando-se entre Pedro e Lilian. Ela já disse que não quer. Agora saia. Pedro finalmente olhou para Mateo e havia desprezo puro em seus olhos. E quem é você para falar por ela? O italiano conveniente que apareceu para consolar a namorada abandonada? Você acha que ela realmente se importa com você? Ela está confusa, vulnerável. Quando voltar ao normal, vai perceber que seu lugar é comigo. Meu lugar nunca foi com você, Lilian disse, a voz finalmente firme. Você mostrou quem realmente é, Pedro. Um homem que me abandonou na primeira dificuldade. Um homem que não confiou em mim, que não me deu nem o benefício da dúvida. Um homem que não merece meu perdão. Lilian, por favor. A voz de Pedro quebrou. Não jogue fora 3 anos de relacionamento por causa de um erro. Você não cometeu um erro. Você me mostrou seu verdadeiro caráter. Ela sentiu Mateo ao seu lado, sua presença lhe dando força. E eu agradeço por isso, porque agora sei o tipo de amor que não quero mais na minha vida. Pedro olhou para ela por um longo momento, e então seu rosto se contorceu em raiva. Você vai se arrepender, ele cuspiu as palavras. Quando esse conto de fadas italiano acabar, quando você estiver sozinha novamente, vai se arrepender de ter me dispensado. Acho que não. Lilian respondeu calmamente. Agora, por favor, vá embora. Pedro deu um último olhar de ódio para Mateo, virou-se e saiu, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lilian sentiu as pernas fraquejarem e Mateo a segurou antes que ela caísse. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Estou, e para sua surpresa, era verdade.
Não sentia dor, nem arrependimento. Apenas uma leveza estranha, como se tivesse deixado cair um peso que carregava há tempo demais. Estou realmente bem. E o que você vai fazer? Lilian respirou fundo, sentindo o ar salgado do mar encher seus pulmões. Pensou em tudo o que acontecera, em como chegara a Sicília como noiva e se transformara em uma mulher completamente diferente. Pensou no Brasil, em seu pequeno apartamento vazio, no trabalho que ela teria que voltar. Assim que acabasse as férias, pensou em sua vida que já não parecia mais sua. E pensou em Matteo, na família que o rodeava, no lugar que conquistara com suor e lágrimas. Ainda não. Saetil, ela finalmente disse, virando-se para olhá-lo. Mas antes preciso fazer uma coisa. O quê? Descobrir quem eu realmente sou. Não a noiva de Pedro, não a sobrinha órfã, não a funcionária agradecida, apenas Lilian. Ela sorriu, e pela primeira vez, era um sorriso completamente livre. E então, quem sabe, finalmente estarei pronta para escolher onde quero estar. Matteo puxou-a para um abraço, beijando seu cabelo. Onde quer que seja, vai ser o lugar mais sortudo do mundo. Mas nenhum dos dois sabia que Pedro ainda estava na cidade, e que, ferido e furioso, não estava disposto a aceitar a rejeição tão facilmente. A tempestade final estava prestes a chegar. Lilian mal conseguiu dormir naquela noite. O confronto com Pedro continuava ecoando em sua mente, mas estranhamente não era dor o que sentia. Era clareza, como se uma névoa finalmente tivesse se dissipado, permitindo-a enxergar com nitidez pela primeira vez em muito tempo. O penúltimo dia de Lilian na Sicília amanheceu com um céu tingido de laranja e rosa, promessa de um dia quente. Ela acordou com o coração pesado, mas também estranhamente leve. Havia tomado sua decisão durante a noite, e agora era apenas questão de encontrar o momento certo para anunciá-la. Trabalhou durante a manhã com mais atenção do que nunca, gravando cada detalhe na memória: o cheiro do café fresco de rosa, o riso de Giuseppe ao contar suas histórias, a vista do mar pela janela da lavanderia. Cada momento era precioso agora. À tarde, Matteo apareceu com um buquê de flores silvestres. Pensei em te levar para um último passeio, a um lugar que quero te mostrar antes de você decidir. Ele hesitou na última palavra, o medo evidente em seus olhos. Eu adoraria. Lilian sorriu, pegando as flores e inalando seu perfume doce. Eles dirigiram até um pequeno mirante no alto de um penhasco, de onde se via toda a costa siciliana se estendendo em ambas as direções. Era de tirar o fôlego, como uma pintura viva de azuis e verdes e dourados. Minha avó me trazia aqui quando eu era criança, Matteo disse parado ao lado de Lilian. Dizia que este era o lugar onde o céu beijava a terra, onde os sonhos se tornavam reais se você acreditasse o suficiente. Era sábia, Lilian murmurou. Como a sua avó. Ele virou-se para ela. Lilian, eu sei que é cedo. Sei que você passou por um trauma. Sei que tenho medo de estar te pressionando. Mas preciso que saiba que, se você ficar, não é por mim. É porque você escolhe esta vida, este lugar, esta possibilidade de recomeço. E se você for, eu vou entender. Vou sofrer, mas vou entender. Lilian sentiu lágrimas encherem seus olhos. Como poderia explicar o turbilhão de emoções dentro dela? Matteo, Um carro freou bruscamente atrás deles, interrompendo o momento. Ambos se viraram e o coração de Lilian afundou ao ver Pedro saindo do veículo. Que cena tocante! Ele cuspiu as palavras com sarcasmo. O príncipe italiano e sua donzela resgatada. Pedro, vá embora. Lilian disse, mantendo a voz firme apesar do medo crescente. Já conversamos, está acabado entre nós. Acabado? Pedro riu, um som alto e descontrolado. 3 anos juntos, e você acha que pode acabar assim por causa desse ninguém? Cuidado! Matteo deu um passo à frente, colocando-se entre Pedro e Lilian. Você já causou dano suficiente. Vá embora antes de se arrepender. Me arrepender? Pedro avançou, o rosto contorcido em fúria. Eu dei tudo para ela. Tudo. E ela me troca por um guia turístico de 3ª categoria em um país de 3º mundo. Isso basta. Matteo ergueu a voz. Você não deu nada a ela.
Você a abandonou quando ela mais precisava. Você provou ser um covarde e agora quer culpá-la por seguir em frente? Vá para casa, Pedro. Não há nada para você aqui. Pedro olhou de Mateo para Lilian e ela viu algo perigoso em seus olhos, algo quebrado e desesperado. Você vai voltar comigo, ele disse, ignorando Mateo completamente e avançando em direção a Lilian. Eu não vou deixar você me humilhar assim. Vamos voltar para o Brasil, vamos nos casar e vamos esquecer essa loucura toda. Não, Lilian disse firmemente sem recuar. Não vou voltar com você. Pedro tentou agarrá-la, mas Mateo o impediu segurando seu braço. Não toque nela. Saia da frente. Pedro empurrou Mateo com força, mas ele não se moveu. Última chance, Pedro. Vá embora por bem. A resposta de Pedro foi um soco, sem Mateo esperar. O punho encontrou o rosto de Mateo, que cambaleou para trás e tropeçou em uma pedra. Tudo aconteceu em câmera lenta. Ele caindo para trás, os braços se agitando no ar, o som horrível da cabeça batendo contra uma pedra no chão. Não! Lilian correu até ele, ajoelhando-se ao lado do corpo imóvel. Havia sangue, tanto sangue. Mateo! Mateo, acorde! Uma pessoa que passava viu tudo e ligou para a emergência. Enquanto Pedro entrava no carro e saía em alta velocidade, sem prestar ajuda. Lilian pressionou as mãos contra a ferida na cabeça de Mateo, tentando estancar o sangramento, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não morra, por favor, não morra, ela sussurrava repetidamente. Mateo se mexeu, gemendo. Seus olhos se abriram, desfocados, confusos. A ambulância chegou em minutos que pareceram horas. Os paramédicos assumiram o controle, imobilizando Mateo, estancando o sangramento, colocando-o na maca. Uma polícia também chegou, fazendo perguntas, tirando fotos. Lilian estava em choque, tremendo incontrolavelmente. Foram levados para o hospital. Lilian ficou ao lado de Mateo, que ficou em observação no hospital até o dia seguinte. Quando finalmente foram liberados, já era tarde demais. O voo de Lilian havia partido há horas. Sinto muito, Mateo disse, enquanto voltavam para o hotel em silêncio. Sinto muito por tudo isso, por você ter que passar por isso no seu último dia. Lilian olhou pela janela, vendo as luzes da cidade passarem. Pensou em Pedro, em como tudo se desenrolara de forma tão trágica. Pensou na violência, na raiva, em como o amor, quando distorcido, podia se tornar algo tão destrutivo. E então pensou em Mateo ao seu lado, em como ele a defendera sem hesitar. Em Rosa e Giuseppe esperando por eles no hotel, preocupados. Em Julia, que havia ligado 3 vezes para saber se estava tudo bem. E até em Ana, que ofereceu ajuda. Em como, em 2 semanas, essas pessoas se tornaram mais família do que ela jamais tivera. Não sinta, ela finalmente disse, porque pela primeira vez eu sei exatamente onde preciso estar. Mateo olhou para ela, esperança cautelosa em seus olhos. E onde é isso? Lilian segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Aqui. Com você. Com esta família que me escolheu quando eu não tinha ninguém. Neste lugar que se tornou meu lar. Tem certeza? Sua voz tremia. Depois de tudo o que aconteceu hoje? Especialmente depois de hoje, ela respondeu. Porque hoje vi a diferença entre um homem que machuca quando não consegue o que quer e um homem que protege quem ama. E eu escolho. Você, Mateo. Eu escolho ficar. Ele parou o carro, puxou-a para um abraço e ali, no entardecer da Sicília, Lilian finalmente se permitiu chorar. Não de dor ou medo, mas de alívio, de gratidão, de esperança. A tempestade havia passado, e pela primeira vez em sua vida, ela estava exatamente onde pertencia. 6 meses depois, o sino da pequena igreja de pedra ecoou pela vila, anunciando ao mundo que Lilian Russo acabara de se casar. Não com pompa ou luxo, não com centenas de convidados ou vestido de grife, mas com amor verdadeiro sob o sol dourado da Sicília, rodeada por pessoas que a amavam de verdade. Lilian desceu os degraus da igreja de mãos dadas com Mateo, o vestido simples de renda esvoaçando ao vento, uma coroa de flores silvestres nos cabelos. Seus olhos brilhavam, não com a ingenuidade de quem ainda acredita em contos de fadas,
mas com a sabedoria de quem sobreviveu à tempestade e escolheu reconstruir. Rosa e Giuseppe choravam na primeira fileira, orgulhosos como se ela fosse sua própria filha. Giulia jogava pétalas de rosas, gritando felicitações em italiano e português misturados. Até Ana estava ali, ao fundo, com um sorriso genuíno no rosto. Ela começara a terapia e, lentamente, aprendera a deixar ir o que nunca fora seu para segurar. A festa foi no restaurante do hotel, que fora fechado para a ocasião. Comida tradicional siciliana, vinho que corria livre, músicas que faziam todos dançarem até os pés doerem. Lilian observava tudo com um misto de alegria e incredulidade. Como sua vida mudara tanto em tão pouco tempo? No que está pensando, minha esposa? Matteo sussurrou no ouvido dela durante a dança, a palavra esposa, soando como música. Em como quase perdi tudo isso, ela respondeu honestamente. Se Pedro não tivesse visto aquela foto e me abandonado, se você não tivesse me encontrado naquela praça, eu estaria no Brasil agora, casada com um homem errado, vivendo a vida errada. Você acredita em destino? Matteo perguntou, girando-a, suavemente. Não sei. Lilian sorriu. Mas acredito em escolhas, e em segundas chances, e em pessoas boas que aparecem quando mais precisamos delas. Mais tarde, quando a festa começou a se acalmar, Lilian encontrou um momento de silêncio na varanda. Olhou para o mar, as ondas batendo ritmicamente contra as rochas e pensou em Pedro. Ele voltou imediatamente para o Brasil. Lilian não sentia nada além de indiferença. Às vezes, enviava uma oração silenciosa para que ele encontrasse paz, para que aprendesse a amar de forma mais saudável. Mas era só isso. O capítulo estava fechado, selado, arquivado. Lilian, venha, vão cortar o bolo. Giulia chamou da porta. Antes de voltar, Lilian fechou os olhos e sussurrou para o vento. Obrigada, vovó, por me ensinar italiano, por me contar sobre este lugar, por me preparar, mesmo sem saber, para encontrar meu verdadeiro lar. Podia jurar que sentiu o vento acariciar seu rosto como uma resposta, como um abraço de despedida e bênção. Dentro, Matteo a esperava com aquele sorriso que fazia seu coração acelerar. Cortaram o bolo juntos, alimentaram um ao outro entre risos, e Lilian percebeu que estava rindo de verdade, não o riso educado e contido de antes, mas gargalhadas que vinham de um lugar profundo e livre dentro dela. À meia-noite, quando os convidados começaram a partir, Rosa puxou Lilian para um abraço apertado. Você chegou aqui quebrada, minha menina, a mulher mais velha sussurrou. Mas olhe para você agora. Forte, radiante, completa. Você não precisou de um homem para te salvar. Você se salvou sozinha. Matteo foi apenas, como dizem, a cereja do bolo. A cereja do bolo, Lilian repetiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, Rosa. Você e Giuseppe são a família que sempre sonhei ter. E você é como uma filha. Rosa respondeu acariciando seu cabelo. Agora vá. Seu marido está te esperando. Lilian e Matteo caminharam pela praia sob a lua cheia, descalços, os sapatos nas mãos. O vestido de Lilian estava sujo, de areia, o terno de Matteo amarrotado. Mas nenhum dos dois se importava. Feliz? Ele perguntou, puxando-a para perto. Imensamente, ela respondeu, encostando a cabeça em seu ombro. Sabe o que é engraçado? 6 meses atrás, eu estava em um banco nesta mesma cidade completamente perdida, achando que minha vida havia acabado. E agora? Agora sua vida está apenas começando, Matteo completou. Nossa vida está começando. E ali, sob as estrelas sicilianas, com o som das ondas como trilha, sonora, Lilian finalmente entendeu. Às vezes precisamos nos quebrar completamente para descobrir do que realmente somos feitas. Precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Precisamos ser abandonadas para descobrir que nunca precisamos de salvação. Apenas da coragem de salvar a nós mesmas. Ela chegara a Sicília como a noiva de Pedro, frágil e dependente, e renascera como Lilian Russo, forte, decidida, dona do próprio destino. O amor de Matteo não a completava. Ela já estava completa. Ele apenas a complementava,
como duas pessoas inteiras que escolhem caminhar juntas, não por necessidade, mas por desejo genuíno. Pronta para o próximo capítulo? Mateo perguntou, beijando sua testa. Mais do que pronta. Lilian sorriu, olhando para o horizonte onde o mar encontrava o céu. Porque dessa vez, eu sei quem sou, e sei que mereço tudo de bom que vier. E sob o sol dourado da Sicília, em meio ao perfume de flores silvestres e mar, Lilian e Mateo caminharam em direção ao futuro, não como uma princesa resgatada e seu príncipe, mas como duas almas que se encontraram no momento certo, no lugar certo, e escolheram todos os dias continuar se escolhendo. Reflexão final. Quantas vezes nos perdemos tentando ser suficientes para alguém que nunca nos viu de verdade? Quantas vezes confundimos amor com dependência, paixão com possessividade? A história de Lilian nos lembra que, às vezes, o maior presente que a vida pode nos dar é um recomeço. Um lugar estranho que se torna lar. Um amor que não exige que sejamos pequenas, mas que celebra quando nos tornamos grandes. Fim. E você? Já viveu um recomeço que parecia o fim? Já encontrou força onde pensava haver apenas fraqueza? Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe sua história de superação nos comentários. Porque toda mulher que se ergue das cinzas inspira outras a fazerem o mesmo.